Tem gente que não percebe, mas o mundo espiritual fala o tempo todo. O problema é que, quando você ouve antes de todo mundo, vira suspeito, não profeta. Já reparou como a verdade sempre soa incômoda antes de se tornar evidente? E por que você sente, com tanta clareza, que algo vai desmoronar? Dias, semanas, até meses antes de acontecer. E se eu te dissesse que essa sensibilidade não é fraqueza, é missão? Que o peso que você carrega é o preço de enxergar antes? Existe uma razão espiritual para você sempre saber. E não é coincidência. Não é intuição comum. É um chamado, uma marca, uma separação. Quem foi escolhido carrega esse radar interno. E quando ignora, paga caro. Me perdoa. Esqueci de me apresentar. Meu nome é Hélio Venturani, sou um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos. E se você sente que essa mensagem é para você, então você precisa ficar até o fim desse vídeo. Aqui, você vai entender o valor do discernimento espiritual, o que acontece com quem ignora sinais do alto e por que sua visão é sua proteção. Já se inscreve no canal para fortalecer a comunidade e compartilha essa palavra com quem precisa despertar também. Existe uma dor silenciosa que muitos não têm coragem de nomear. É a dor de enxergar o abismo que vem lá na frente, avisar com sinceridade e ser tratado como exagerado. Quando o escolhido tenta alertar, ele não encontra acolhimento. Encontra paredes, ironia e silêncio desconfortável, como se o fato de você ver algo invisível fosse mais incômodo do que o próprio problema. O que fere não é apenas ser ignorado, é ser desacreditado. E pior, quando tudo acontece exatamente como você viu, ainda te olham com raiva, como se você tivesse desejado aquilo. Mas não, você só sentiu o cheiro de fumaça antes que todos percebessem o fogo. Isso não é dom de prever o futuro, é discernimento espiritual afiado pela dor e pelo tempo. Muita gente vive esperando uma tragédia bater na porta para aceitar que foi avisada. Só que você não precisa de provas. Você reconhece o tom que muda, o olhar que desvia, o padrão que se repete. E o que mais dói é ver que ninguém quis se proteger, mesmo quando você tentou mostrar a direção. Eles preferiram confiar nas aparências. A Bíblia mostra isso o tempo todo. Os profetas avisavam, clamavam, choravam, mas o povo zombava até que a destruição caía sobre eles. E quando caía, era tarde demais. O escolhido sente essa tensão espiritual no ar. Ele sabe quando algo está errado, mesmo que ninguém mais perceba. Ele carrega uma urgência que não tem explicação lógica, mas tem confirmação divina. Se você já sentiu isso, é porque sua alma já foi marcada pelo chamado. Você não está sendo dramático, você está em alerta. E essa dor de ser ignorado faz parte do seu treinamento espiritual, porque aquele que foi levantado para avisar precisa suportar até o silêncio da rejeição, não porque ele queira atenção, mas porque ele foi levantado por Deus para ver. A maioria chama de pressentimento, aquilo que na verdade é discernimento espiritual refinado. Existe uma diferença entre sentir algo estranho e identificar um padrão que já carregava sinais invisíveis aos olhos naturais. O que você sentiu não foi uma impressão vaga, foi um aviso do céu que tocou sua consciência e exigiu posicionamento. Enquanto as pessoas ficam esperando uma voz audível ou uma revelação mística cinematográfica, Deus age de forma sutil. Ele sussurra verdades em quem tem sensibilidade para ouvir. Você não achou que ia dar errado. Valka sabia, não porque quis, mas porque foi escolhido para saber. Essa antecipação é um presente, mas também é um peso. Se você soubesse o quanto isso te protege, valorizaria mais esse tipo de visão. O discernimento não serve para inflar ego, serve para proteger território. Serve para ajustar rotas, serve para evitar destruições que o emocional das pessoas não teria como aguentar. O problema é que quem recebe esse dom muitas vezes se cala para evitar conflitos. Mas chega uma hora em que se calar também é um risco, porque a omissão pode custar caro. E Deus não te mostra as coisas por acaso. Ele não desperdiça revelação espiritual. Tudo que Ele revela é por urgência, por estratégia, por destino. Então não desvalorize o que você sentiu. Não chame de coincidência o que já foi confirmação. Se esse vídeo chegou até você, é porque você precisa lembrar.
que o que você carrega é raro. Não banalize o seu chamado. Se o que você sente não cabe nas lógicas humanas, é porque vem de um lugar mais alto. E quem sente de verdade, sabe, não é dúvida, é certeza antes do tempo. Isso é discernimento espiritual, não pressentimento. Você já entrou em um lugar e, mesmo com tudo aparentemente normal, sentiu o ambiente carregado? Isso não é drama. Isso é o seu espírito discernindo atmosferas. O corpo pode não entender, os olhos podem não ver nada estranho, mas algo dentro de você se contrai. É como se algo estivesse errado e ainda não tivesse se revelado. Esse tipo de percepção é característica dos escolhidos, porque enquanto o mundo está distraído com o que brilha, Deus está revelando o que está escondido. O que os olhos não veem, o espírito identifica. E não adianta tentar explicar para quem não tem essa sensibilidade. Vão dizer que é paranoia, mas a alma sabe. E quando sobe, não dá para fingir. É nesse ponto que muitos se perdem, porque escolhem ignorar a vibração, a inquietação, o incômodo do espírito. Mas folk não. Você aprendeu a respeitar o que sente, mesmo quando todos ao redor parecem tranquilos. Isso não é medo, é sabedoria, é maturidade espiritual, é estar atento a um nível de guerra que não se trava com palavras. Seus olhos espirituais estão sendo treinados para ver além. Por isso as situações vêm até você antes de virem para os outros. Por isso você sente primeiro. Não é castigo, é chamado. E se o espírito está percebendo algo, você não pode ignorar. Porque o que não é confrontado no invisível se manifesta no físico com dor. Não espere que todos entendam sua visão, mas nunca a anule para se encaixar em ambientes cegos. Você não está aqui para agradar, você está aqui para alertar. Você é a sentinela, e sentinela não dorme quando o perigo se aproxima. Ela vigia, ela percebe e ela age. É comum que depois de alertar alguém e ser ignorado, você comece a duvidar de si mesmo. Será que estou exagerando? Será que estou vendo demais? Mas deixa eu te lembrar de uma coisa. Você não está ficando louco. Você está sendo preparado por Deus para enxergar o que os outros evitam. O problema é que o discernimento, em um mundo emocionalmente carente, é confundido com frieza. Só que existe uma grande diferença entre não se abalar e não sentir. Você sente e sente profundamente, mas a diferença é que você aprendeu a reagir com sobriedade. E isso incomoda quem só sabe viver na base do caos. Quando Deus começa a treinar alguém, Ele não dá visões aleatórias. Ele dá experiências reais, permite quedas, confrontos, rejeições. Tudo isso para forjar discernimento, firmeza. Então se você tem sentido que está vendo demais, sentindo demais, captando demais, não é loucura, é lapidação. Você não está sendo estranho, está sendo moldado. E quem é moldado pelo céu, raramente será compreendido pela terra. O chamado profético, que repousa sobre sua vida, não veio para te fazer popular, veio para te fazer útil no meio do colapso. E quanto mais você nega esse treinamento, mais difícil se torna suportar o que você vê. Aceite, você não é louco, você é treinado. Treinado para ver o que os outros não veem. Treinado para alertar quando ninguém mais quer ouvir. Treinado para permanecer de pé quando o caos derruba todo mundo. E isso, meu irmão, não é maldição, é legado. Se em algum momento dessa mensagem algo tocou seu coração, se você sentiu que foi alcançado de verdade, considere apoiar esse trabalho. Aqui embaixo do vídeo tem uma opção chamada Valeu. É só clicar ali e contribuir com o valor que sentir no coração. Isso ajuda muito o canal a continuar produzindo conteúdos profundos como esse e manter viva essa missão espiritual. Cada apoio faz diferença menos, porque essa não é só mais uma mensagem na internet, é uma palavra que tem alcançado vidas. E já que você está aqui, sente só, porque o que vem a seguir pode explicar por que você se sente tão sozinho nessa caminhada. Existe uma solidão que não vem da ausência de pessoas, mas da ausência de entendimento. O escolhido caminha por ambientes cheios e ainda assim se sente isolado, porque ele vê o que ninguém quer ver, sente o que ninguém ousa admitir e sabe o que muitos fogem de reconhecer. E quando ele tenta compartilhar, a resposta
é o silêncio ou o escárnio. Isso não é fraqueza, é a marca de quem carrega visão profética, enquanto os outros vivem anestesiados pelo conforto. O escolhido vive despertado pela urgência. Ele não consegue ignorar o que o Espírito revela, mas por não ser compreendido, muitas vezes é rejeitado até por quem ama. Ser rejeitado por inimigos é suportável. Ser rejeitado por amigos é o que mais machuca, e isso faz parte do treinamento. Jesus foi ignorado pelos seus, os profetas foram rejeitados pelos seus, e você acha que vai ser diferente? O dom de ver vem acompanhado do fardo de suportar, mas a solidão não é abandono, é separação. Deus te separa para depois te levantar. O que você chama de rejeição pode ser proteção disfarçada. Há um propósito por trás do afastamento. Enquanto todo mundo corre atrás de aceitação, você foi chamado para suportar o silêncio dos que não entendem, dos que zombam, dos que se afastam. Mas nesse silêncio, Deus fala. Ele está te preparando para suportar o que os outros não conseguiriam sequer olhar. O isolamento temporário é o ventre onde nasce o verdadeiro discernimento. Então, se hoje você se sente sozinho, saiba que isso não é castigo, é consagração. Deus está te blindando, não te punindo. Está te amadurecendo, não te esquecendo. Porque quem vai sustentar estruturas em ruínas não pode ter o coração dependente da aprovação humana. O escolhido é preparado no deserto para depois se levantar no meio do caos. Existe algo desconcertante em ver alguém escolher o engano, mesmo diante da verdade escancarada. A maioria das pessoas não quer a verdade. Queram Alivi querem continuar acreditando que tudo está bem, mesmo quando os alicerces já estão trincando. O escolhido assiste isso com dor, sabendo que o colapso poderia ser evitado. Você avisou, você mostrou, você tentou explicar com paciência, mas te chamaram de negativo, de exagerado, de sem fé. Só que fé sem verdade é ilusão. Não se sustenta. E quando a queda chega, são os mesmos que disseram: você está exagerando, que correm, buscando socorro. O problema é que nessa hora, muitos já estão feridos demais. A verdade é pesada, e é por isso que ela não é popular. A mentira é macia, confortável, embalada em palavras doces e promessas vazias. Mas o discernimento espiritual não se impressiona com discursos. Ele busca coerência. Ele percebe o que está por trás das palavras. Ele sente o clima, a energia, a tensão não dita. Deus não levanta alguém para ser popular. Ele levanta para ser necessário. E quem é necessário nem sempre será aceito, porque a verdade incomoda. Ela cutuca, ela quebra fantasias, ela exige mudança. E por isso, muitos preferem os que falam bonito aos que falam com profundidade. Mas o escolhido não veio para entreter. Veio para alertar. Por mais difícil que seja ver pessoas rejeitarem a verdade, não pare, porque o colapso não espera ninguém. E a sua voz pode ser a última chance antes da queda. Continue falando, continue discernindo. Continue firm, porque mesmo que te ignorem hoje, vão lembrar amanhã do que você tentou evitar. Tem gente que só acorda quando o chão cede. Você não. Você sentiu a vibração mudar. Viu o padrão se repetir. Entendeu que algo estava prestes a ruir e começou a se preparar, silenciosamente, sem alarde. Enquanto os outros seguiam fingindo normalidade, você estava reunindo forças internas, porque o seu espírito já sabia. Você não esperou o caos bater na porta. Já estava com o coração posicionado, com a mente firme, com os pés plantados na rocha. Isso não é ser frio, isso é ser estratégico. É saber que na guerra espiritual, quem chega atrasado apanha, e você decidiu não ser surpreendido de novo, porque já foi e aprendeu. Enquanto uns faziam piada dos sinais, você se afastava em oração. Enquanto uns postavam frases prontas sobre positividade, você discernia atmosferas. Enquanto uns alimentavam fantasias, você silenciava para ouvir o que o céu dizia. E foi isso que te fortaleceu, porque quem ouve antes, age antes. E quem age antes,
sofre menos. A diferença entre sobrevivência e colapso está na preparação. E quem tem discernimento espiritual sabe que não pode depender da lógica humana, porque o mundo espiritual não obedece aos cálculos da razão. Ele opera por revelação. E quem ignora a revelação colhe as consequências. Mas quem se alinha a ela encontra escape. Você não se isolou por fraqueza, se isolou por sabedoria. Não se calou por medo, se calou por estratégia. E agora, enquanto o mundo desaba, você está de pé. Não porque teve sorte, mas porque se preparou. E preparação, meu irmão, é a linguagem silenciosa dos escolhidos. Muita gente ainda acredita que carregar a revelação é um privilégio social. Como se saber o que está por vir fosse motivo para reconhecimento. Mas o que Deus te mostrou não foi para exposição, foi para posicionamento espiritual. A visão que você recebeu não é status, é estratégia. O escolhido não é aquele que sabe mais, é o que assume a responsabilidade de agir com o que sabe. E isso incomoda, porque o mundo não quer gente posicionada, quer gente neutra, manipulável, que finge que não vê. Mas quem foi marcado pelo céu não consegue viver em cima do muro. O evoca, alerta ou se contamina. Deus te revelou porque você é confiável, porque Ele viu em você alguém capaz de lidar com o peso da informação antes do tempo. E isso não é leve, não é glamouroso, é solitário, é cansativo, é injusto, mas é necessário, porque enquanto muitos estão perdidos em distrações, Deus está levantando sentinelas espirituais. E sentinela não bate palma, ela vigia. Não busca palmas, busca precisão. E a precisão exige separação. Se você está sendo separado, é porque algo grande está sendo preparado. O mundo vai tentar te silenciar, zombar, ridicularizar, mas o céu está te posicionando. E quem se posiciona em Deus permanece quando tudo o mais cai. Por isso pare de esperar aceitação. Comece a exercer a autoridade, não com arrogância, mas com clareza. Porque se Deus te mostrou, é porque você é parte da resposta. Você não foi escolhido para agradar, foi escolhido para agir. E agir com base na verdade é o que vai te manter em pé nos dias que vêm. Receber discernimento é uma dádiva, mas manter-se preparado é uma escolha diária. Deus pode te mostrar o que está por vir, mas é você quem decide se vai se posicionar ou ignorar. Muitos são avisados, poucos se movem. O escolhido não vive de alertas, vive de alinhamento. Ele não espera o caos para orar, ele ora antes que o caos respire perto. A revelação sem preparo se torna fardo, porque saber o que está prestes a desmoronar e não está pronto para suportar pode quebrar até o mais forte. O discernimento espiritual não é para os curiosos, é para os obedientes. Aquele que enxerga precisa agir com responsabilidade, porque tudo que é visto no espírito precisa de resposta no natural. Deus não revela para impressionar, revela para posicionar. E esse posicionamento exige hábitos. Excede renúncia, exige vigilância. Quem acha que dom sustenta uma caminhada está enganado. O que sustenta é o preparo constante, é o secreto bem construído, é a mente alinhada e o coração firme na verdade. Você não pode depender da emoção para se preparar. O espírito está acima dos sentimentos. Enquanto muitos esperam sentir algo para agir, o escolhido age porque sabe. Ele não precisa de motivação, precisa de direção. E quando Deus dá direção, não sei se move, mesmo que sozinho, mesmo que em silêncio. Então, se você tem sentido que está sendo chamado para algo maior, comece a se preparar como nunca. O tempo da distração passou, o tempo da dúvida acabou. Agora é tempo de vigilância. O discernimento te despertou. O preparo vai te sustentar, porque o que vem pela frente não será leve, mas você não estará despreparado. Deus é longânimo, mas não é indiferente. Ele avisa, ele alerta, ele envia os seus, mas quando o povo fecha os ouvidos, a consequência bate à porta, e ela não chega disfarçada, ela chega com peso. Muitos zombaram do que você falou, ignoraram o que você sentiu,
ridicularizaram sua sensibilidade espiritual, mas agora estão cercados por ruínas. Você não desejou isso. Mas foi o que viu. Você não comemorou a queda, mas você previu. O céu não te mostrou para você se sentir superior, te mostrou para você se posicionar. Mas quem recusou o alerta vai ter que lidar com o resultado. E não é você quem julga, é a própria realidade cobrando o que foi ignorado. Há um tempo em que a graça estende a mão, e há um tempo em que a colheita chega, e quem plantou o desprezo pela verdade, colhe confusão. Quem plantou zombaria, colhe silêncio, porque a verdade não precisa ser defendida eternamente. Ela se levanta sozinha quando tudo ao redor desaba. E nesse momento, o escolhido permanece de pé. A consequência vem não como vingança, mas como testemunho para mostrar que Deus fala, que Deus avisa, que Deus envia, e que ignorar a voz do céu tem custo. Enquanto muitos ainda estão buscando culpados, você sabe, não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. E todo alerta ignorado cobra um preço. Por isso, continue sendo boca do céu, mesmo quando ninguém ouve, porque chega a hora em que até os que zombaram vão te procurar, não por orgulho, mas por necessidade. E você estará lá, não para apontar o dedo, mas para lembrar que Deus sempre avisou, e o que Ele revela acontece. Chega um ponto em que você entende que discutir com quem não quer ver é perda de energia. Você não precisa mais se justificar, não precisa mais explicar de novo, porque a realidade vai gritar o que você tentou sussurrar com amor, e quando ela gritar, até os surdos vão entender. O que o Espírito revelou, o tempo vai confirmar. Você se desgastou tentando ser ouvido, tentando ser entendido, tentando proteger corações que não estavam prontos para ouvir. Mas agora, o ciclo mudou. Agora é o momento em que o mundo vai ver aquilo que você já havia discernido. E você não precisará dizer "eu avisei". Seu silêncio vai falar mais alto do que qualquer frase. Essa é a autoridade do escolhido. Permanecer calado enquanto a verdade se cumpre. Porque quem caminha com discernimento não depende de aplausos, não busca reconhecimento, busca precisão. E a precisão espiritual não precisa se impor, ela se manifesta sozinha, no tempo exato, como resposta inevitável. Enquanto todos tentavam se esconder atrás de aparências, você já estava lidando com o que era real. Enquanto buscavam negação, você já tinha aceitado. Enquanto esperavam milagres fabricados por auto-engano, você já estava em processo de alinhamento com a verdade. E é isso que te manteve em paz. Então não se preocupe se ainda não te deram razão. A razão não é seu prêmio. Sua paz é, e ela vem, porque você não construiu sua fé em cima de palavras humanas, mas em cima da revelação espiritual. E o que vem de Deus não falha. O tempo prova, o colapso revela, e a justiça do céu se manifesta sem precisar fazer barulho. Você já percebeu como, depois que tudo acontece, as pessoas começam a dizer: agora faz sentido. Mas enquanto a verdade estava tentando se revelar, estavam cegas, não por falta de aviso, mas por excesso de resistência. A verdade dói, e muitos preferem não enxergar do que encarar o que ela exige. Mas o tempo é implacável. LXP, o que você viu antes, agora todos começam a ver. As máscaras caem, as intenções ficam claras, os discursos se desfazem, e aquela sensação estranha que você carregava se transforma em confirmação. Não era exagero, não era drama, ira, discernimento. Era visão profética. Era sua alma se alinhando com o que o céu já sabia. O tempo é mestre em revelar realidades que antes estavam ocultas. Ele não precisa de esforço, só de paciência. E quem caminha com discernimento espiritual aprende a esperar, porque cedo ou tarde o mundo natural se curva ao espiritual. E quando isso acontece, tudo se encaixa. E quem zombou começa a lembrar do que você dizia. Mas não se trata de orgulho, se trata de destino. Você foi chamado para ver antes, para entender antes, para sentir antes. E não é todo mundo que aguenta viver com essa antecipação. O tempo não está te premiando, está apenas revelando que você sempre esteve no caminho certo. Mesmo quando todos duvidaram, continue observando, continue
esperando. O tempo não erra. Ele vai mostrar quem estava dormindo e quem já estava de pé, quem estava cego e quem já enxergava além do visível. E quando tudo se revelar, você estará no lugar certo, com o coração limpo, pronto para o que vem depois do colapso. Enquanto muitos desmoronam quando a verdade chega, o escolhido já está em paz. Não porque não se importa, mas porque já viveu tudo aquilo por dentro, antes que o mundo lá fora explodisse. Ele já chorou, já lamentou, já entregou no altar. Quando o colapso se manifesta, ele apenas respira fundo e permanece, porque nada ali é novo para ele. A paz não vem da ausência de guerra, vem da preparação, vem do silêncio construído com Deus, vem do discernimento que antecede a catástrofe, vem da certeza de que, mesmo sendo ignorado, o céu estava falando, e quem escutou antes não se assusta depois. A mente já está fortalecida, o coração já está blindado, o espírito já está posicionado. O caos que destrói uns é o mesmo que confirma outros, porque o que revela a origem de alguém é a forma como ele reage ao inesperado. E quando o escolhido já viu tudo antes, nada o surpreende. Ele não precisa entender tudo para ficar firme. Ele só precisa confiar no que Deus já mostrou. Isso basta. Por fora, os outros correm, gritam, acusam. Por dentro, o escolhido observa com clareza. Ele não celebra o caos. Ele lamenta, mas com maturidade. E se for preciso agir, ele já sabe o que fazer. Porque quem vive em alerta espiritual sempre carrega paz antecipada. Uma paz que não é deste mundo. Você está nessa fase agora. A fase em que tudo ao redor parece estar se desfazendo. Mas você está inteiro, porque seu espírito já havia passado por isso. Você já tinha aceitado o fim, enquanto os outros ainda esperavam milagres sem preparo. E agora, a sua paz é sua armadura avistar. Em algum momento, aqueles que te ignoraram vão voltar. Não com arrogância, mas com as mãos vazias, com os olhos cheios de dor, com o coração em ruínas, porque o que você tentou evitar finalmente os alcançou. E agora, eles não têm mais para onde correr e vão lembrar de você. A pergunta é: o que você vai fazer com essa dor que te causaram? Vai rejeitar, como foi rejeitado? Ou vai assumir o lugar de quem já curou por dentro o que o outro nem começou a entender? O escolhido não se move por vingança, ele se move por missão. E às vezes, a missão é restaurar quem não te ouviu. Isso não significa se colocar em risco, significa discernir a hora de estender a mão e a hora de se recolher. Porque nem todos que voltam, voltam por arrependimento. Alguns voltam por desespero. E você precisa estar posicionado espiritualmente para saber diferenciar isso. Porque misericórdia sem sabedoria vira cilada. Quando alguém volta quebrado, tá te dizendo com os olhos: você estava certo. Mas o escolhido não precisa ouvir isso para agir. Ele já foi validado pelo tempo, pela revelação, pelo cumprimento daquilo que viu. Agora, ele só precisa decidir se vai curar ou assistir. E essa decisão exige maturidade. Talvez você esteja nesse exato ponto, o momento em que quem zombou volta em busca de socorro. E agora, sua resposta precisa ser maior que sua dor. Serra firme, encerra claro. E se Deus te direcionar a curar, cure. Porque o maior sinal de autoridade espiritual é saber o que fazer com quem um dia te feriu. A maioria das pessoas quer revelação, mas não quer responsabilidade. Quer saber o que vem, mas não suportaria nem o eco do que Deus te mostra. O que você carrega não é comum. Não foi escolhido por sorte. Foi por preparo. Deus viu em você a força que muitos escondem e decidiu revelar, porque só quem aguenta a verdade pode lidar com ela sem quebrar. Você sente antes, percebe antes, processa antes, mas isso tem um custo. O custo de ser mal interpretado, do ser reatado, de ser visto como exagerado. Só que Deus não está te formando para agradar, está te formando para resistir, para suportar o peso da verdade quando tudo ao redor for mentira. Há coisas que Deus revela para serem guardadas, outras para serem ditas. E o escolhido precisa discernir as duas. Mas em ambas existe dor, porque o mundo prefere ignorância confortável à verdade incômoda.
e você está sendo treinado para ser a voz no meio da neblina, a seta no meio da confusão. Não é à toa que você sente tanto, que você percebe o que ninguém percebe. Isso é capacitação espiritual. É estratégia divina. E se você acha que isso é demais, lembre-se, Deus nunca escolhe quem não tem estrutura. Se Ele te revelou, é porque você aguenta, mesmo que às vezes você não perceba a própria força. Você não foi escolhido por acaso, foi escolhido por resistência, por sensibilidade. Paul Corrigan. E quem é corajoso o suficiente para enxergar a verdade sem desmoronar, está pronto para liderar no meio do caos. Você não está sobrecarregado, você está sendo preparado, e em breve todos vão entender por que foi você. Existe um ponto sem volta na jornada de quem carrega visão espiritual. É quando os olhos se abrem de tal forma que não dá mais para fingir. Você tenta voltar a ser aquela pessoa que aceitava tudo com leveza, que não percebia os riscos, que sorria sem questionar, mas algo dentro de você mudou. A ignorância perdeu o brilho. Esse é o conflito de quem despertou. Por fora, a rotina é a mesma. As conversas são as mesmas. Mas por dentro, tudo ficou mais nítido, mais pesado, mais real. O mundo deixou de ser inocente. Você começou a enxergar as intenções não ditas, as energias ocultas, os ciclos espirituais por trás dos sorrisos ensaiados. E não tem mais como voltar. É aí que a luta interna começa, porque uma parte sua deseja se encaixar de novo, deseja paz, leveza, distração, mas a outra parte já foi acordada demais para ignorar os sinais. Já não é mais só sobre você, é sobre o que você sabe. E carregar esse saber exige estrutura, porque fingir ignorância depois do despertar se torna insuportável. Não é que você escolheu ser diferente, é que Deus te tirou do automático. Ele te mostrou o que poucos suportam, e agora tudo tem peso, tem leitura, tem propósito. O que era pequeno antes, agora é código espiritual. O que era silêncio antes, agora é um alerta. Sua mente não desliga mais, porque ela foi treinada para ler além do óbvio. Por isso, pare de tentar se encaixar onde Deus já te desencaixou. Você viu, sentiu, entendeu. E isso já basta. Voltar atrás seria negar o chamado. Fingir que não percebe é trair a revelação. E o escolhido, mesmo cansado, permanece desperto. Porque uma vez que se enxerga, a cegueira se torna prisão. Agora que tudo foi dito, o que você vai fazer com essa verdade que acabou de entrar no seu espírito? Vai seguir vivendo como se não tivesse sentido nada? Ou vai reconhecer, de uma vez por todas, que esse chamado é real e ele te alcançou no tempo exato? Porque a partir daqui, fingir que não viu não é mais uma opção segura. Você sabe que não foi por acaso que essa mensagem chegou até você. O momento em que você está agora é uma encruzilhada entre continuar ignorando o que já foi revelado ou começar a caminhar com a clareza que o céu confiou em suas mãos. A escolha não é leve, mas o peso da negação será sempre maior. Qual vai ser o próximo passo? Vai enterrar o discernimento que te livrou até aqui, ou vai ativar de vez essa sensibilidade que te conecta com a vontade de Deus? Porque o que vem depois disso não vai ser simples, mas vai ser decisivo. E só quem estiver espiritualmente desperto vai resistir. Então, deixa aqui nos comentários o que essa palavra ativou dentro de você. Se ela te confrontou, te revelou algo, ou até te lembrou de quem você é, escreva. A sua experiência pode despertar outro escolhido. Se ainda não faz parte, se inscreve agora no canal, ativa as notificações e fortaleça essa comunidade que caminha na verdade. Porque a partir daqui, quem ainda estiver dormindo vai pagar caro por isso. E quem estiver preparado vai ser usado para levantar os outros no meio do colapso. Então esteja pronto. O tempo da dúvida passou. Agora é só você. O que vai fazer com tudo isso?